Então, esta aula, neste momento, está sendo gravada. Hoje é dia 7 de junho de 2021. Nós vamos iniciar a nossa aula da tarde para o sexto ano, todas as turmas do sexto ano. Então, eu vou espelhar para vocês a última matéria enviada pelo WhatsApp e alguns alunos, inclusive, já têm a apostila 2, né? Fizeram pela apostila 2. Então, nós vamos fazer a correção desse exercício. Deixa eu só abrir o link aqui no meu celular. Então, esse exercício está na página 10 e 11. Quem quiser acompanhar pela apostila, pode colocar aí na apostila, na página 10 e 11 da apostila 2, tá? Do segundo bimestre. Eu vou colocar para vocês aí o exercício. Só um momentinho. Então, antes de tudo, eu estou espelhando aí para vocês o texto, tá? Eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos responder as questões. Então, diz assim: a cobra interesseira. Eu sei que o material que eu enviei pelo celular ficou meio ilegível, alguns alunos até reclamaram, mas aqui ele está bem legível. Depois, quem não tiver a apostila, eu até posso enviar esse material aqui que está mais legível, tá bom? Diz assim: seu vizinho disse, amigos, uma história vou contar, uma história verdadeira, vocês podem acreditar. Que comigo se passou numa noite de luar. Já pescaram muitos peixes, mas por falta de atenção acabaram-se minhas iscas e eu ali fiquei na mão. Eis que ouvi um barulhinho, uma voz já meio rouca. Espiei e vi no fundo de uma toca escura e louca uma cobra venenosa com uma rã em sua boca. Ora, ora, que surpresa! Eu pensei alegremente. É o fim dos meus problemas. E sorrindo de contente, segurei a rã já morta e tomei-a da serpente. Bem cortada em pedacinhos, fatiada com a peixeira, essa rã se transformou numa isca de primeira, e eu continuei fisgando bem tranquilo a noite inteira. No entanto, lhes confesso, tive pena da serpente ao vê-la. Assim, tão triste, fui correto e fui decente. Dei a ela 2 bons tragos do meu chocolate quente. Acreditem, meus amigos, não sou homem de inventar, mas passados 10 minutos, vejo a cobra retornar para pedir mais 2 golinhos contra a rã para me entregar. Então vejam que é uma história de um indivíduo, né, que foi pescar. Então é difícil de acreditar na história, né, porque ele diz que a rã veio com... a cobra veio, inclusive, com a rã, né, no meio dos dentes, para entregar a esse homem, mas com interesse de receber em troca alguma coisa. A gente costuma dizer que história de pescador é história de gente que mente. O pescador gosta, às vezes, de mentir, né? Segundo as histórias populares, segundo a concepção do povo, os pescadores mentem bastante. Então, a gente chama de mentira a história de pescador. E o que aconteceu aqui foi algo também muito difícil de acreditar, né? Ele disse que estava pescando, acabou ali a isca, né? Não havia mais isca, e uma cobra trouxe para ele uma isca, uma rã, para ele usar como isca. Ele cortou a rã em pedacinhos e ele continuou pescando. E a cobra ficou triste no canto, vocês podem ver aqui no quadrinho, ela bem triste. E ele, percebendo que ela estava frustrada, deu para ela um pouquinho de chocolate quente. Então ela ficou feliz com o chocolate quente. E depois trouxe outra rã para ele para ganhar mais alguma coisa em troca. Por isso que o nome da história é A Cobra Interesseira. Muito bem. Deixa eu interromper essa apresentação agora para colocar o questionário para vocês. Então, a história é bem tranquila, né? Bem fácil de entender, de interpretar. Vamos agora para as perguntas.
Deixa eu espelhar para vocês as perguntas aí também. Deixa eu ampliar aqui, fica melhor para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Estão visualizando? Sim ou não, pessoal? Estão visualizando? Vocês estão com o microfone fechado, tá? Se alguém está tentando falar alguma coisa, pode abrir o microfone para responder. Vocês estão conseguindo visualizar? Está meio embaçado? Tá, eu vou fazer a leitura e aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ok? Então vamos lá. Primeira questão diz assim: qual é a situação inicial da história? Então o nome do personagem é seu vizinho, tá? E ele pergunta qual é a situação inicial da história. Olha, a situação inicial da história é que seu vizinho estava pescando e suas iscas acabaram. Né? Segundo a história, não tinha mais rã para ele continuar pescando. Ele usava pedacinhos, né, carne de rã para pescar. Número 6. Que complicação fez a história acontecer de verdade? O que é uma complicação, gente? Quando nós estudamos narrativa, nós aprendemos que complicação é alguma coisa que ocorre na história para deixar a história mais interessante. Né? O que nos prende como leitor àquela história. Né? Pode ser um mistério, pode ser a morte de um personagem que deve ser solucionada, né, até o final da narrativa, né, o assassinato, por exemplo, de uma personagem. Pode ser um objetivo que o protagonista, né, o personagem principal, queira alcançar. Isso é uma complicação. Por exemplo, alguns de vocês devem assistir novela, né? Toda novela é uma história também, uma narrativa. Tá? E sempre em uma novela tem alguma complicação, alguma coisa que vai te prender a história para deixar aquilo até mais emocionante. Porque se for uma história sem emoção, qual é a graça de ler aquela narrativa, né? Então, alguma coisa tem que acontecer ali, alguma situação para te prender. Então, aqui a grande complicação é quando o seu vizinho vê a cobra venenosa com uma rã na boca. Porque isso é estranho na história, a gente quer entender o que vai acontecer a partir daí. O que essa cobra vai fazer? Será que essa cobra vai atacar o seu vizinho? Será que essa cobra ela vai ter uma outra atitude? Então, ela chega ali com aquela rã na boca. Número 7. Na terceira cena, o que a expressão facial do seu vizinho demonstra? Tá? Na terceira cena, deixa eu olhar aqui qual é a terceira cena. Só um momentinho. Então, acabaram-se as iscas, e aí no terceiro quadrinho ele está com o rosto de frustrado por não ter mais isca, porque, segundo ele, não teria mais condições de pescar. Por isso que eu coloquei aqui, frustração, né? A expressão facial dele é de alguém que está frustrado. Número 8. Que recurso o ilustrador usou para indicar que a rã estava morta no quarto quadrinho? Pessoal, ele colocou o olho da rã em forma de cruz. Ele botou duas cruzinhas assim, né, para indicar que a rã estava morta. Tá? Então, esse é um recurso muito usado em desenho animado, em história em quadrinho. Tá? A gente costuma dizer que esse tipo de situação é uma mensagem, é uma linguagem não verbal. A linguagem verbal é quando a gente fala algo e a pessoa entende. Né? Se eu dissesse a rã está morta, ou escrevesse a rã está morta, você ia entender. Ali você entende simplesmente porque ele coloca o olho em forma de cruz. Esse é um recurso para mostrar que o personagem, né, a personagem está morta. Tá? Número 9. Em que seu vizinho estava pensando quando exclamou no sexto quadrinho, é o fim dos meus problemas? Tá? Quando a cobra chegou com a rã em sua boca,
E ele disse, ao fim dos meus problemas, o que ele estava pensando naquele momento, quando viu aquela rã? A resposta é a seguinte, estava pensando em usar a rã como isca. Né? Não foi a ideia dele? Ele pegou a rã da cobra e usou como isca. Número 10. E a cobra, o que sentiu com a atitude do pescador? Ele simplesmente pegou a cobra e não deu nada em troca, não retribuiu aquele favor. A cobra ficou triste ali no canto, né? Então a cobra sentiu tristeza. Ela ficou atordoada, pois não ganhou nada em troca. Você percebe pelo desenho que ela fica muito triste ali no canto. Número 11. Na cena 6, a que parte do texto verbal se refere à imagem? Então, refere-se ao fato do personagem continuar fisgando bem tranquilo a noite inteira. Você percebe que ele está ali pescando, deitado, né? Você percebe pelo desenho isso, que ele está tranquilão ali naquele quadro. Então, quando ele está falando aqui de texto verbal, como a gente já falou, né? Linguagem verbal e não verbal. Tem o texto verbal, que é quando eu escrevo algo, e ele falou o que no texto verbal? Ele ficou tranquilo pescando a noite inteira. Né? Mas a imagem mostra também essa tranquilidade. Se vocês observarem no sexto quadrinho, ele está deitadão, pescando, inclusive, acho que com o pé, né? Deixa eu só confirmar aqui na imagem. Ele colocou a isca amarrada no dedão do pé, tá? Se vocês estiverem aí com a imagem nesse momento, vocês vão perceber, tá legal? Prosseguindo aqui, diz assim, número 12. A quem seu vizinho se refere no sétimo quadrinho quando diz, no entanto, lhes confesso, tive pena da serpente. Com quem que ele está falando, pessoal? Se vocês observarem no início da história, ele está contando essa história de pescador para várias pessoas, né? Para vários indivíduos. Então, quem são esses indivíduos? São as pessoas que estão ouvindo a história. Então, essa seria a resposta da número 13, tá bom? Vou interromper aqui para vocês para colocar outra página agora. Só um momentinho que eu vou espelhar outra página para vocês. Então tá aí, ó, outra página. Agora nós vamos responder aí juntos, né? Não deu tempo aí de responder, eu vou respondendo conforme a gente vai fazendo. Então, o número 13 agora. Que motivo? Deixa eu só ajeitar a fonte aqui da letra. Só um momentinho. Vou botar uma letra melhorzinha aqui. Essa daqui tá boa. Vamos lá. Diz assim, que motivo fez seu vizinho dar chocolate quente para a serpente na cena 9? Na realidade, ele quis recompensar a serpente pela perda do lanche, né? A serpente apareceu ali com a rã. Provavelmente, a intenção da serpente não era dar a rã para o seu vizinho, né? Aconteceu dele pegar a rã da boca dela e usar como isca, tá? Mas, na verdade, a rã é comida da serpente, né? Então, a serpente iria se alimentar daquela rã. Então, o seu vizinho, quando pegou a rã da boca da serpente, deixou ela mais triste ainda, porque além de tomar o almoço dela, ela não ganhou nenhuma recompensa. Então, que motivo fez seu vizinho dar chocolate quente para a serpente? Para, de alguma forma, recompensar ela, né? Já que ela perdeu a rã e ficou triste, de repente o chocolate quente deixaria ela mais feliz. E ela gostou tanto do chocolate quente que, a partir daquele momento, ela começou a buscar mais rãs para o seu vizinho. Tá? Então, vou colocar a resposta aí. Vamos botar assim, ó, ele quis recompensar a serpente pela perda, vamos botar assim, do lanche, né?
seria o lanche dela, o almoço, ou o jantar, não sei o que ela ia usar aí, mas era um lanchinho, né? Ela ia se alimentar dessa rã. E aí ele, de alguma forma, quando viu ela triste, quis recompensá-la por isso. Compare a expressão facial da cobra nas cenas 8 e 9, que causou a mudança de uma cena para outra. Então, ao comparar, o que a gente percebe? Que no quadrinho 8, a cobra estava o quê? Triste, infeliz, porque ela tinha perdido a rã. Tá? Já no 9, ela recebeu o chocolate quente e ela fica mais o quê? Satisfeita, né, por aquilo, tá bom? Então, ela demonstra satisfação. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Vamos botar na cena 8, ela estava triste. Ela demonstra tristeza. Tá? Vou botar assim. E na cena 9, a serpente demonstrou satisfação por receber chocolate quente. Ok? Se tiver dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Vamos prosseguir aí. Conte o desfecho da história. Então, a história termina com o retorno da cobra, com outra rã na boca, para trocar com seu vizinho por mais chocolate quente. Tá? Então, a cobra retornou com outra rã para trocar por mais chocolate quente. Tudo bem? Você deve ter percebido que o texto tem rimas e ritmo característico do cordel. Copie da história algumas palavras que rimam. Então, gente, a historinha ela é contada toda com rima, né, como se fosse uma poesia. Porque, como é uma história retirada, né, da tradição nordestina, eles fizeram com rimas, inclusive o desenho, né? Ele é semelhante também aos desenhos da literatura de cordel. Eu não sei se vocês já viram, mas se não viram, na próxima aula a gente pode até tratar disso, né? A literatura de cordel. Tem alguns livrinhos aqui de literatura de cordel, vai ser muito bacana a gente fazer umas leituras, tá? Então vamos lá. A resposta mais interessante, né, seria buscar palavras que rimem, né, que terminem com o mesmo som. Então, eu separei aqui, ó, peixeira, tá? Vou botar aqui, ó, peixeira. Rima com o quê? A gente pode botar aí, ó, primeira. Outra rima também, inteira. Tá bom? Embaixo a gente pode botar outros tipos de rima, né? Ó, serpente, que rima com decente, e quente, né? De chocolate quente. Olha aí, ó. Já 2 exemplos já são suficientes. Tá? Bom, agora há uma proposta aí de uma produção textual. Que tal agora você contar a história do ponto de vista da cobra? Aqui nós temos o ponto de vista do seu vizinho. E qual é o ponto de vista da cobra? Releia o texto para refrescar a sua memória. Observe as reações da cobra e o que seu vizinho contou sobre ela. Imagine que você é uma cobra e está tranquilinha em sua toca escura e oca, com uma rã em sua boca, pronta para jantar, quando aparece em sua frente aquele senhor barbudo da história. Imagine o que você sentiu e pensou. Seu vizinho contou os fatos do jeito dele, e agora você vai contar a partir da experiência como a personagem cobra. Não se esqueça de escolher um título interessante. Vocês nem imaginam o que aconteceu comigo uma noite. Ó, a história pode até começar assim, tá? Vocês podem criar um título lá, por exemplo, troquei meu jantar por chocolate quente, um exemplo, né?
Então, vocês podem começar. Vocês nem imaginam o que aconteceu comigo uma noite. Eu estava com uma rã na boca, pronta para o jantar, quando o homem chegou e pegou o meu lanchinho, né? A partir daí, vocês vão contando o restante. Então, para que um texto fique bem escrito, em primeiro lugar, é preciso planejá-lo, organizar as ideias. Você já entendeu que contos e outras narrativas precisam ser divididos em parágrafos e que as letras maiúsculas têm suas funções, assim como sinais de pontuação. Então, pessoal, pensar nessa história, ó, aqui tem mais algumas dicas. Ó, uma história deve ter início, meio e fim, ou seja, uma situação inicial, quando tudo começou, aqui, ó, começa com essa frase. Vocês nem imaginam o que aconteceu comigo uma noite. Uma complicação, a gente falou da complicação, né? Alguma coisa que vai acontecer ali que vai deixar o leitor ansioso para saber o restante da história. Algo que vai mudar a vida dos protagonistas. No caso da cobra, foi exatamente quando ela perde o seu almoço, né? Que tristeza que ela ficou. Foi a maior complicação da vida dela. Né? Aí vem o clímax, que é o ponto de maior tensão, tá? E o desfecho final. O clímax seria aquele momento quando a complicação está para ser resolvida. Tá? E quando tudo se resolveu, você tem um desfecho final da história. Lembre-se de caprichar na letra. É muito importante pensar em um título bem diferente. Combine com seu professor a melhor maneira de apresentar aos colegas a produção da turma assim que possível. Eu sugiro que vocês mandem para mim pelo WhatsApp, no privado, tá? Façam a historinha, mandem e depois eu vou fazer uma correção e a gente pode comentar na próxima aula a respeito dessas produções, tá bom? Vou interromper aqui. Tudo bem, pessoal? Deu para compreender? Ficou alguma dúvida? A Nath está falando, prof, eu não tenho essa apostila, eu tenho uma aqui, mas é totalmente diferente da que o senhor está lendo. Olha só, Nath, a que você tem, então, deve ser do primeiro bimestre, né? A que eu estou usando é do segundo bimestre. Alguns alunos já foram à escola para buscar. Mas eu vou mandar esse material novamente, mais legível, tá? Para o WhatsApp, que aí fica melhor. E vou disponibilizar também esse vídeo. Caso vocês queiram depois fazer um exercício assistindo a correção, vocês poderão também. Tá legal? É do segundo, exatamente. Do segundo bimestre. A do primeiro a gente já fechou. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então é só isso. Por hoje é só, tá? Numa próxima aula a gente pode trazer uma matéria nova, mas hoje o objetivo era só a gente treinar um pouquinho aqui também o uso, né, do Google Meet, aprender um pouco como se utiliza, porque isso é tudo novo para todos nós, né? Muitos alunos ainda não sabem utilizar, alguns tiveram dificuldade para entrar, e alguns, infelizmente, nem têm internet para utilizar, internet boa para isso, né? Mas assim, eu vou colocar o vídeo lá e todos vão poder baixar o vídeo e assistir depois, em outra situação. Tá legal, pessoal? Obrigado aí, tá, pela atenção de vocês, tá? E a gente se encontra na próxima segunda. Tá legal? Tchau, tchau.